Uma coisa que a gente tem que levar em conta quando a gente pensa em casamento, quantas ainda não são casadas aqui? Algumas, né? E quantas são separadas e querem casar novamente? Tem alguém aqui? Então, não pode desistir, não. Não deu certo, Deus vai dar outra oportunidade. Mas o que se deve levar em conta quando a gente vai casar? Tem algumas pessoas que ainda não casaram aqui. Primeiro, os valores. A gente tem que olhar os valores que a pessoa tem. Porque para você se tornar um com uma pessoa e construir uma vida, que tem que ser uma vida para sempre, até que a morte separe, porque esse é o propósito de Deus, você tem que entender quem é aquela pessoa. Que valores de fé? Tem a mesma fé que você? E não só uma fé nominal, é uma pessoa que está buscando a Deus, porque senão não vale a pena entrar em relacionamentos furados. É uma pessoa que trabalha, ou vai viver do seu trabalho. O Lamartine sempre fala que quando ele esperava uma pessoa, um marido para Érica, ele queria que alguém, um genro que trabalhasse para sustentar a casa para a filha dele. Não que a filha tivesse que carregar o piano. E assim nós mulheres, a gente tem que, mesmo que tenhamos trabalho, ou que você que já está casando mais tarde, tenha uma profissão, mas você deve buscar um homem que valorize o trabalho, que se empenha no trabalho. Mesmo que haja crises ao longo da vida, não é? No trabalho, seu marido fique desempregado, ou passe por algum revés, a gente tem que estar ali para apoiar, mas você tem que ver no homem aquela vontade de ser o provedor da sua casa, de batalhar por você, de batalhar para os seus filhos, para trazer dentro de casa aquilo que é necessário para que você tenha uma vida saudável. E também temos que observar o relacionamento familiar. Como que aquela pessoa se relaciona com a sua família? Porque se um homem não respeita a mãe, se não respeita a irmã, se é uma pessoa que não tem amor à família, não tem apego, dificilmente vai ser uma pessoa boa na família que você quer formar com ele. Outra coisa que nós temos que observar é a personalidade. Como que aquela pessoa é? Você gosta dela do jeito que ela é? Porque você tem que gostar. Porque você não vai mudar o seu companheiro. Mulher não tem poder para transformar nenhum homem. Isso é importante que nós saibamos. Porque muita gente casa com essa ilusão. Eu vou mudá-lo. Nada. Isso não existe. A pessoa é o que é. Ela pode, no relacionamento com você, você pode ajudar o seu companheiro a tirar as arestas, mas a personalidade, as características, é difícil mudar. Por exemplo, eu e o Lamartine somos muito diferentes. Ele é uma pessoa aberta, expansiva, conta o que está passando, o que está sentindo. E quando eu casei com ele, eu estranhava muito isso. E eu falava, não fala isso, por que você está falando? Você vai contar isso? Aí depois mais uma coisa que ele fazia, por que você está fazendo isso? Que eu sou toda recatada, né? Me abro pouco para as pessoas. Então os opostos se atraem, mas depois eles, né, se batem. Aí eu, meu amor, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo. Aí sabe como que ele me apelidou? Freio de mão puxado. Que naquele tempo era aqui, né? Ele falava, você tá sempre puxando meu freio. Até que eu caí em mim, que não podia ficar puxando o freio toda hora, só de vez em quando. Mas o que aconteceu? Com os anos a gente vai se amoldando, porque eu tinha que me acostumar com o jeito expansivo dele. E, ao mesmo tempo, eu passei a ser um pouco mais expansiva, porque eu era uma pessoa que tudo que eu falava, depois eu ficava pensando, não devia ter falado, não devia ter falado. E ele me ajudou a ser uma pessoa mais expansiva. Por outro lado, de vez em quando, eu acho que ele passou a pensar mais no que falar, de tanto eu censurá-lo, né? E a gente vai se amoldando, mas não muda.
Eu já aconselhei muitas mulheres que estão anos com seus maridos e não aceitam o que eles são. Não pode. Mulher não tem poder de transformar marido. Nós temos poder de nos transformar. Você busca Deus e muda você. Se você se incomoda com alguma coisa do seu companheiro, mude você. Deixe de se incomodar com aquilo. Agora, quanto a ele, você pode entregá-lo para Deus e deixar Deus trabalhar com ele. Aí tem um mistério. E é muito poderoso, gente. Isso é bem poderoso. Quando você quer transformar o seu marido, sabe o que você tem que fazer? Entregar para Deus em oração. Que a oração transforma o marido. Porque você aciona Deus e Deus faz o trabalho. Deus é aquele que trabalha na vida dos maridos. Porque a mulher, ela tem que se sujeitar à liderança do marido. E o marido tem que se sujeitar a Deus. Então não tem como você quebrar essa cadeia de autoridade. O que você tem que fazer? Aciona Deus para você ver se ele não trata com o seu marido. Amém? Vamos aplaudir você, porque isso vale a pena uns aplausos. O Lamartine conta algumas experiências, né? Eu acho que quantos de vocês já... Teve uma experiência que ele sempre conta, deu reclamar dele dirigir muito rápido. Quantos que já ouviram isso? Muitas pessoas, outras não. Ele gostava de correr. Corria muito no carro, dirigindo. E eu sempre pegando no pé dele. E assim, era uma questão que ou eu ficava quieta ou a gente brigava. Então, muitas vezes eu conseguia ficar quieta, outras não. Um dia, ele estava correndo e eu falei não sei o que tem. Ele falou assim, mas você não tem direito de falar assim comigo, não sei o que tem. Deu uma bronca. Aí eu falei, é? Tá bom, não vou falar mais, só que eu te entrego para Deus. Aí, teve uma noite que ele estava saindo do Brooklyn, vinha me buscar na reunião de oração, e ele vinha correndo, né? Aí ele passou correndo em frente à delegacia, e o carro, os policiais viram o carro passando, foram atrás dele. E com a sirene e tudo, ele teve que parar. Aí, a hora que ele parou, o guarda com a arma, pôs a arma na cabeça dele, teve que pôr a mão assim na cabeça. Bom, foi aquele drama, né? Aí ele falou, ô seu policial, não sou, eu sou pastor dessa igreja aqui. Aí o policial falou, pastor... Ele estava dirigindo um carro que na época acho que era um Passat, um carro que era muito visado. E passou correndo, eles acharam que era um carro roubado. Bom, aí ele chegou e falou assim, Lilian, por favor, não me entregue mais para Deus. Gente, isso é uma questão assim, mas até engraçada, mas eu vou dizer para você, funciona. Funciona, sabe por quê? Porque Deus é poderoso e Ele defende aqueles que são injustiçados. Os que são injustiçados. Ainda se você for injustiçada com seu marido, pelo seu marido, aciona Deus que Deus vai se levantar em sua defesa. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Mas quanto à transformação, tem que ser você buscando a Deus e transformando você. E não o seu cônjuge. Casamento, a gente tem que pensar que você vai formar uma família. Entre para formar uma família, para ter filhos. Hoje em dia, as pessoas só querem companhia, não querem mais ter filhos. Essa mentalidade feminista fez com que a mulher deixou de desejar a maternidade. De achar a maternidade uma bênção dos céus, algo prazeroso. E isso vem de Deus. Deus fez a mulher para isso, para gerar filhos. E a gente tem que se sentir, sabe, privilegiada por isso. E hoje as mulheres, elas dedicam muito para a sua vida profissional, o que eu não acho que está errado, porque hoje, numa instabilidade de relacionamentos como existem hoje, muitas mulheres, se elas não têm uma profissão e sofrem um divórcio, saem com uma mão na frente e outra atrás sem ter o que fazer na vida, é ou não é?
Sem contar que Deus tem chamados também para a mulher. Mas, quando você entra num relacionamento, quando você estabelece a sua vida, o alvo da sua vida, se você quer ter uma vida amorosa, tem que passar por um casamento, porque é assim que Deus planejou. Então, pense num casamento como algo que você tem que construir uma família, ter filhos, deixar um legado, formar alguma coisa. Filhos é algo que traz motivação para a vida da gente. Deixar um legado, ter filho, ter netos. Eu tive uma filha só, né? Quando eu casei, logo em seguida, depois de um ano, eu engravidei, perdi um bebê. Depois esperei um pouquinho, engravidei, tive a Érica. Depois de uns anos eu liberei, mas eu não tive mais filhos. Deus só me deu uma só, mas eu agradeço a Deus que Deus tenha me dado uma filha para eu ter a oportunidade de saber o que é a maternidade, que é uma coisa maravilhosa a maternidade. Né? Você ter alguém que você ama, que você tem um amor totalmente incondicional, não existe igual, que você pode se doar. Essa coisa de ter filho e filho ser uma carga, não pode ser assim. A gente tem que olhar para aquele ser que Deus te deu, uma tábua rasa, para você escrever uma história, você ministrar, você deixar um legado, você passar a sua fé, você passar aquilo que você pensa. Aquilo é maravilhoso, a gente deixa um legado nos detalhes, até a maneira que você se veste, a comida que você vai pôr na mesa. Hoje eu vejo a minha filha assim, fazendo algumas coisas na casa dela, que é a reprodução do que eu fui. E eu sou a reprodução do que a minha mãe foi. Ou seja, a gente vai passando a fé e os princípios de Deus de geração em geração. Amém? É por isso. É por isso que é importante a gente pensar no casamento. Não existe vida amorosa sem casamento. Porque Deus planejou assim. Fez a mulher para o homem, para que ele deixasse a sua família e construísse, não é, uma outra família, que fosse a continuidade da espécie humana, que fosse a continuidade dos princípios de Deus. É importante também se levar em conta os projetos de vida. Qual é o projeto de vida que você tem? Qual é o seu sonho? Faz parte daquilo que a pessoa que você escolheu você tem que pensar nisso. Eu me lembro quando eu comecei a namorar o Lamartine, e Deus falou que ele ia ser o meu marido, com 2 meses de namoro, eu comecei a olhar para ele, ele vai ser meu marido. Aí eu falei, bom, ele é seminarista, está estudando para ser pastor, então vou ser esposa de pastor. Já comecei a me ver assim. Aí, depois, quando eu estava me formando em administração, que eu fiz administração, eu estava me formando, no último ano eu falei para ele, meu amor, eu vou terminar e vou para o seminário. Aí ele falou, não, vai para o seminário sozinha não, porque o seminário só sai gente casada de lá. E é verdade, o povo vai para o seminário e sai casado já. Ele falou, não, eu vou com você. Então, a gente decidiu se casar e irmos juntos para o seminário. Ele ia terminar e eu fui fazer também. Mas por quê? O projeto de vida é esse. Eu era formada em administração de empresa. Nos primeiros anos, a gente, com a igreja sendo formado, nosso salário era muito baixo. Mal dava para terminar o mês. E eu tive propostas de trabalhar fora, mas eu decidi investir no ministério, investir na Érica, que naquele momento eu já tinha a Érica. Falei, não, a minha prioridade e o projeto da nossa vida é a igreja. Eu me lembro uma vez que eu tive uma proposta que eu ia trabalhar, como eu era formada em administração e também em tradução e interpretação no Alumni, a Graded School, que é aquela escola americana, que é uma escola caríssima, com salários altos, eles me fizeram um convite para trabalhar lá, com um alto salário. Porque uma pessoa lá da administração conhecia bem o Lamartine e a mim, e eu tive essa proposta. E na época eu fiquei assim, orei a Deus, conversei com o Lamartine, ia mudar a nossa realidade financeira, que eu ia ganhar quase o dobro dele. Ou o dobro na época, não sei.
Aí eu orei a Deus, pensei no projeto de vida, eu falei, isso vai resolver temporariamente. Mas não é o projeto da nossa vida. O projeto da nossa vida é a nossa igreja, é o nosso ministério, é a minha filha, que eu quero gastar tempo com ela, porque a Érica foi para a escola só com 5 anos. Eu fiquei com ela todo o tempo. E depois, quando ela foi para a escola, eu pus ela numa escola evangélica, porque eu falei, as horas que ela vai passar longe de mim, ela tem que ouvir a mesma coisa que ela ouviria de mim. Então, nós temos questão disso. E é importante a gente pensar nisso, projetos de vida. Eu sei que muita gente aqui já está no meio da vida, com muitos anos de casamento. Você pode rever isso. Porque às vezes cada um vai para um lado. Um tem um projeto, tem outro, corre para um lado, corre para o outro. E a unidade vai sendo rachada, até que às vezes se rompe. Então, é importante você parar para pensar, nós temos o mesmo projeto, estamos trabalhando pela mesma causa? É importante que vocês tenham, mesmo que cada um trabalhe em áreas diferentes, tem que chegar em casa, tem que compartilhar a vida, tem que dividir a vida, os sonhos, tem que dividir os pesos, orar um com o outro. Isso é muito importante. Amém? Tem muito a falar sobre isso, mas eu